E mais cedo, durante a cerimônia do lançamento do Bolsa Família, que a gente viu agora há pouco, o presidente Lula disse que a economia brasileira não cresceu nada no ano passado e que é necessário reforçar os investimentos para impulsionar a retomada do país. Ele falou ainda do lucro gerado pela Petrobras e a distribuição de dividendos, para os acionistas. Vamos ver. Nós não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje. A Petrobras, ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais, quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Porque a Petrobras, que no nosso tempo era uma empresa de desenvolvimento desse país, agora é uma empresa exportadora de óleo cru. Não foi para isso que nós descobrimos o pré-sal. O pré-sal era para que a gente tivesse um passaporte do futuro do nosso povo e que a gente exportasse derivado de petróleo e não exportar óleo cru como nós estamos exportando. E vamos conversar agora por videochamada com o professor e economista César Borgo, que vai analisar toda essa história envolvendo a Petrobras. Boa tarde, professor. Obrigado por nos atender. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar com vocês aí. Eu queria começar já pedindo desculpa, o pessoal me avisou aqui que é Bergo, só pedindo que desculpa para falar certinho o seu sobrenome. E eu queria começar sabendo, que análise o senhor faz dessa fala do presidente Lula sobre a distribuição dos dividendos da Petrobras, que, segundo ele, deveria ter ido para investimentos, na empresa, para o país. Bom, nós vamos separar essa questão em duas partes. A primeira, com a visão da empresa. A empresa realmente deu um lucro fabuloso, coloca ela entre as 3 petrolíferas com maior lucro no mundo. Ela foi a maior distribuidora de dividendos, só perdendo para BHP Lipton, que é uma mineradora canadense. Então, em termos de empresa, nós temos uma eficiência na gestão financeira que acaba, de alguma forma, premiando a empresa Petrobras, que não é uma empresa de governo, é uma empresa da nação. Isso aí é um ponto importante. O segundo ponto é com relação ao governo, que foi destinatário dos maiores valores pagos pela Petrobras, porque ele, como acionista, recebeu a parte de dividendo e, como governo, ele recebeu os tributos. Se calcula, e isso na apresentação da Petrobras foi colocado, 279 bilhões de reais encaminhados ao governo, que poderia ter utilizado esses recursos, independentemente de estar criticando ou não a política de dividendos da Petrobras. Vamos lembrar que de 2014 a 2017, a Petrobras não pagou um centavo de dividendo aos acionistas, exatamente por problemas internos ligados à administração financeira. Por todos esses problemas, a partir de 2017, a Petrobras atuou no segmento de valorização do acionista, seja ele minoritário, seja ele majoritário, seja ele controlador, qualquer que seja. A Petrobras passou a ter governança corporativa e passou, então, a integrar esse campo de empresas bem geridas. E aí ela passou a pagar bons dividendos, sim. Obviamente, esse ano, ela pagou algo muito elevado em termos de dividendo, praticamente o dobro, do que foi pago em 2021. Então, acaba gerando essas críticas que, de todo, não é também improcedente, não. Porque quando a Petrobras informa a razão do lucro dela, ela diz, primeiro, porque o barril de petróleo subiu, aí tudo bem, e ela é exportadora de petróleo. Segundo, por causa da margem de ganho na venda dos derivados de petróleo. E aí que está o problema, porque outra questão também que ela levanta é com relação a recursos recorrentes e a boa gestão financeira. Por que está o problema nesse item 2 aí? Porque aí pode gerar essas críticas que o presidente coloca. Ou seja, ela está ganhando muito na venda de combustível. E talvez não seja esse o caminho, como falou o presidente da Petrobras, criticando o PPI. Mas o PPI deu certo até agora, não quer dizer que vai dar certo aqui para frente. Então a nova gestão da Petrobras
quer mais transparência, verificação dos preços, e eu acredito que isso também sem prejudicar a empresa, que hoje é uma das maiores empresas, não do Brasil, mas do mundo. O senhor falou, inclusive, agora, né, dessa fala do presidente da Petrobras, dizendo que a paridade internacional é uma abstração. É impossível acompanhar o que acontece no exterior dentro da realidade brasileira? Seria uma abstração se, no caso, nós não pagássemos o valor correto do combustível, estivesse faltando combustível no Brasil. A gente sabe que 30% do combustível consumido, seja gasolina, diesel, é importado. Então, o Brasil depende dos importadores autônomos também. Então, se não tiver o preço aqui compatível com o preço internacional, não vai ter 30% do combustível. Simplesmente vai ter desabastecimento no Brasil. Então, não é assim uma falácia o PPI, não. De fato, existe esse problema, tem que ser olhado com olhos responsáveis. Eu acredito que essa nova gestão da Petrobras vai caminhar nesse sentido, porque o presidente da Petrobras atual foi senador, trabalhou em projetos lá do Senado com relação a isso. De fato, a esperança é que melhore esse tipo de precificação para venda do combustível internamente. Nós temos aí um fantasma ainda a ser desvendado, que é a questão do ICMS dos estados. Então, tudo isso nesse imbróglio complexo, né? E nós temos que olhar o lado do consumidor também, porque isso impacta não só as famílias, mas também das empresas. Então, isso deve ser olhado com responsabilidade, não com discursos apenas ideológicos, mas não tenha dúvida que essa posição do presidente da Petrobras é uma posição equilibrada, e acredito eu que ele vai desenvolver estudos como forma de reduzir, e é possível reduzir, de fato, o preço do combustível aqui dentro. Viu, Rafael? A gente conversou com César Bergo, economista e professor. Muito obrigado pela entrevista. Espero ver o senhor aqui de novo aqui no Boletim Metrópolis. É um prazer sempre estar com vocês aí. Disponha, eu estou à disposição. Um grande abraço e para você e para os seus telespectadores. Um abraço. Valeu.